nós já estudamos as ondas eletromagnéticas. Lembrem então que toda onda eletromagnética no ar ou no vácuo se propaga com a velocidade igual à da luz, 300 milhões de metros por segundo, aproximadamente. Vimos também um primeiro problema na física clássica, né, que era o problema da radiação do corpo negro, e vimos como foi explicado o problema da radiação do corpo negro pelo Planck, utilizando a quantização de energia. Então, de acordo com o Planck, na radiação do corpo negro, o corpo negro emite, então, radiações em formas quantizadas, em que a energia é dado por a energia de um quanto é dado por H vezes a frequência. Nessa videoaula de hoje, eu vou iniciar o assunto, o efeito fotoelétrico. Mas o que é o efeito fotoelétrico? Em que momento ele está presente na nossa prática e no nosso dia a dia? O efeito fotoelétrico está presente em várias situações no nosso dia a dia. Vou trazer aqui um exemplo bem interessante. As portas automáticas. Nem todas as portas automáticas elas funcionam de acordo com o efeito fotoelétrico, mas algumas sim. Como é que funciona uma porta automática? Talvez você já tenha presenciado isso. Quando você chega perto da porta, ela abre a porta, você entra num estabelecimento e depois de um tempo ela fecha. Como ocorre esse processo? O processo de você aproximar-se da porta e ela abrir automaticamente. Esse processo tem a ver com o efeito fotoelétrico. Então é necessário que você tenha um sensor, por exemplo, para, de alguma forma, identificar a presença de um objeto próximo de uma porta para que a porta abra. Então, uma aplicação do efeito fotoelétrico, existem vários, mas eu vou destacar essa primeira, são as portas automáticas. Nem todas funcionam, como já afirmei anteriormente, com o efeito fotoelétrico, mas muitas sim. Então, quando você se aproxima dessa porta, ela abre automaticamente. Agora, o que é o efeito fotoelétrico? Temos um exemplo, fornecemos uma situação, mas o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico, de maneira resumida, é a emissão de elétrons de uma superfície metálica devido ao processo de incidência da luz. Então, nós vamos estudar aqui, considerando o efeito fotoelétrico em uma superfície metálica. Nessa situação, o que é o efeito fotoelétrico? Você tem incidência da luz no metal, luz ou algumas ondas eletromagnéticas, mas vamos falar de luz inicialmente. E o que você observa? Que elétrons são emitidos dessa superfície metálica. O efeito fotoelétrico ele foi também observado pelo Hertz. Quando nós falamos em ondas, nós utilizamos a unidade de frequência, o Hertz. Hertz foi um grande cientista também na física. O efeito fotoelétrico ele foi observado também pelo Hertz em 1887. Então percebam que, no caso aqui de uma porta automática, embora essa porta automática seja uma tecnologia relativamente recente, a explicação, a utilização do efeito fotoelétrico, o efeito fotoelétrico já foi observado há muito tempo. O nome efeito fotoelétrico foi dado então pelo físico Philipp Lenard no início do século XX. Então, Philipp Lenard também foi um grande físico. Agora, então, temos o efeito fotoelétrico como sendo esse processo em que, devido à incidência de luz, elétrons são emitidos. Então, observem bem essa figura. Eu vou falar algumas coisas iniciais nessa primeira videoaula, para que você tenha uma compreensão inicial sobre o que foi o efeito fotoelétrico, aliás, o que é o efeito fotoelétrico. Então, você tem uma placa emissora, quer dizer, você tem uma placa de metal. Você tem metal, você tem metal. Vamos imaginar um primeiro metal, sódio. Você tem uma plaquinha aqui de sódio. Aqui é sódio, aqui é sódio. Você faz o quê? Você
incide luz sobre essa placa. Dependendo de algumas condições, você vai observar que elétrons são emitidos, ou seja, elétrons saem dessa superfície em direção a outra superfície. O metal tem bastante elétrons livres, como já falamos em disciplinas anteriores. O que ocorre então? Você incide luz sobre essa superfície metálica, elétrons são emitidos da superfície metálica e atingem, nessa situação, uma outra plaquinha. Quando eles atingem a outra placa, você tem então um movimento de cargas elétricas, você tem uma corrente elétrica e você tem aqui o amperímetro, que identifica a existência de uma corrente elétrica. Não vamos detalhar nessa primeira videoaula esses efeitos, mas o importante é que você saiba que quando ocorre o efeito fotoelétrico, você tem uma determinada luz incidente e você tem elétrons sendo emitidos a partir de uma etapa. Antes de analisarmos uma situação específica do efeito fotoelétrico, vamos observar que quando falamos em luz visível, existe uma quantidade muito grande de frequências. Então, como já afirmamos em vídeos anteriores, quando falamos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, você tem muitas tonalidades, muitas cores nessa região. Percebam aqui, nessa figura, em que temos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Você tem essas cores. Vou pegar aqui como referência a primeira cor, o vermelho. O vermelho, depois aqui o amarelo, depois o verde, o azul. Percebam que a frequência, ela aumenta. Então a frequência da onda eletromagnética associada a essa região do vermelho, que é uma região aqui, ela é menor do que a frequência relacionada com o amarelo. E o amarelo tem uma frequência menor do que essa frequência associada com as frequências associadas com o verde. Percebam então que, embora cada onda eletromagnética se movimente no ar ou no vácuo com a mesma velocidade, você tem frequências diferentes. E quanto maior a frequência, como nós já estudamos, se a velocidade é a mesma, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então o vermelho, ele possui uma frequência menor do que o verde, por exemplo. Mas o comprimento de onda é maior. Então, vamos analisar o seguinte processo. Imagine vocês que você tenha uma fonte de luz e uma placa de sódio. Vamos observar aqui se ocorre o efeito fotoelétrico. Lembrando que o efeito fotoelétrico, observe bem essa figura, você tem a incidência de luz sobre uma placa e você tem, a partir desse momento, a emissão de elétrons. Elétrons são arrancados dessa placa. Então, vamos observar o seguinte. Você tem o sódio, temos o sódio, uma placa de sódio e uma fonte de luz. Essa fonte de luz emite luz vermelha, com uma intensidade bem fraca. O brilho é fraco. Vamos imaginar que eu tenho uma lâmpada aqui de luz vermelha. Ocorre o efeito fotoelétrico se você incidir luz vermelha no sódio? Não. O que a física clássica fornecia, então, para a explicação? De acordo com a física clássica, para que ocorresse o efeito fotoelétrico, o que deveria acontecer, então? Um elétron, para conseguir sair desse material, ele deveria ter energia suficiente. E de onde ele vai receber essa energia? Ele vai receber das ondas eletromagnéticas que estão incidindo aqui na placa. Então você tem o elétron saindo
e você tem a luz incidindo sobre o sódio. De acordo com a física clássica, o elétron não está saindo. Por quê? Porque a quantidade de energia fornecida a ele é muito pequena. Então, o que poderemos fazer? Se eu tenho uma luz, uma lâmpada vermelha, o que poderemos fazer? Vamos aumentar o número de lâmpadas. De acordo com a física clássica, isso deveria então ser suficiente para a ocorrência do efeito fotoelétrico. Ou seja, para a emissão de elétrons quando uma luz incidisse sobre o material. Na prática, experimentalmente, não era isso que era verificado. Então, observem essa figura. Você tem a luz vermelha incidindo sobre uma placa de sódio. Não tem emissão de efeito fotoelétrico. Não tem emissão, aliás, de elétrons. O que faremos, então? Vamos pensar de acordo com a física clássica. Se uma lâmpada de luz vermelha não é suficiente para produzir o efeito fotoelétrico, vamos utilizar então mais lâmpadas para aumentar o brilho. E assim foi feito. Utilizou-se mais lâmpadas, muito mais lâmpadas, aumentou-se o brilho da luz incidente sobre o sódio e não verificou-se o efeito fotoelétrico. Então esse resultado experimental, a física clássica não conseguia explicar satisfatoriamente. Professor, e o que acontece então se eu utilizar milhares e milhares de lâmpadas vermelhas sobre a placa de sódio? Não acontece nada em termos de efeito fotoelétrico. Então aqui, por exemplo, você aumentou o brilho ainda mais e não ocorreu o efeito fotoelétrico. Ou seja, elétrons não foram arrancados, não saíram do metal devido à incidência de luz. Observem que eu utilizei primeiramente a luz vermelha. A luz vermelha é aquela que tem a menor frequência. Vamos então utilizar uma luz de cor laranja. Então vou utilizar aqui a luz laranja. A luz laranja, ela possui uma frequência maior do que a vermelha. Novamente, incidimos luz mais alaranjada, mais amarelada sobre a placa de sódio, não aconteceu nada. Vamos utilizar então uma maior quantidade de lâmpadas, aumentando o brilho. Novamente, não foi verificado o efeito fotoelétrico. Poderemos aumentar ainda mais o brilho, então aumentamos ainda mais o brilho e novamente não foi verificado a emissão de elétrons. Poderíamos utilizar então, já verificamos que com a luz vermelha, com a luz laranja e com a luz amarela também poderíamos utilizar aqui, não ocorre efeito fotoelétrico no sódio. Então eu posso utilizar milhares e milhares de lâmpadas vermelhas acesas sobre uma placa de sódio e não ocorrerá o efeito fotoelétrico. Isso não estava de acordo com a física clássica. Por quê? Porque para um elétron sair do metal, ele deve ter energia suficiente. Bastaria então aumentar o brilho para que fosse possível o elétron sair. Vamos observar essa figura. Você tem vermelho, laranja, amarelo, verde. Vamos utilizar então a luz verde. Vamos utilizar uma lâmpada de luz verde. Uma lâmpada de luz verde sobre uma fonte de sódio. Sobre um pedaço de sódio. Então você tem uma luz verde, uma lâmpada aqui, luz verde. Você utiliza uma intensidade bem baixa. Intensidade aqui relacionamos com o brilho, a luminosidade, o brilho da lâmpada. Então, você tem aqui uma lâmpada verde e uma plaquinha de sódio. Quando você incidia uma luz, a luz verde, né, uma lâmpada aqui, com brilho pequeno sobre o sódio, você percebia que elétrons saíam do metal. Então, nesse caso, você tem efeito fotoelétrico. Então, com a luz verde, você tem a luz incidindo no sódio e o elétron sendo emitido.
E ele é emitido com uma determinada velocidade, com uma determinada energia cinética. É a energia cinética do elétron emitido, do fotoelétron emitido. Então, você percebe que quando você incide a luz verde sobre essa placa de sódio, você tem a emissão de elétrons. Então, você tem aqui, por exemplo, um elétron que está saindo com uma determinada velocidade. O que ocorre agora se aumentarmos o brilho? O que ocorre se aumentarmos o brilho dessa fonte? Ou seja, por exemplo, se ao invés de utilizarmos uma lâmpada verde, utilizaremos 20 lâmpadas verdes. Será que a velocidade desse elétron ele seria aumentada? De acordo com a física clássica, com as previsões da física clássica, era isso que iria ocorrer. Se você aumentasse a intensidade da luz, o brilho, esse elétron sairia mais rápido. Percebam, pessoal, que essa é a previsão da física clássica. Então você teria incidência, se eu aumentasse o brilho da luz verde sobre essa placa de sódio, você teria um elétron com uma velocidade maior, você aumentaria a energia cinética do elétron. É isso que ocorre? Será que é isso que ocorre? Então, e se aumentarmos esse brilho, será que a velocidade do elétron aumenta? Bem, a física clássica vai afirmar que sim. Entretanto, observem o seguinte: aumentamos o brilho da fonte de luz. Percebemos que a velocidade do elétron que foi emitido não se alterou. Foi a mesma. Mas, quando aumentamos o brilho, percebemos uma maior quantidade de elétrons que foi emitido. Isso estava em desacordo com a física clássica. Então, experimentalmente, percebemos que você tem aqui, por exemplo, uma lâmpada verde incidindo luz, ondas eletromagnéticas, sobre essa placa de sódio, e você, nesse caso, percebe o efeito fotoelétrico, ou seja, elétrons, um elétron ou mais aqui são emitidos dessa superfície. E esse elétron tem uma velocidade, uma energia cinética. Se aumentarmos o brilho, percebemos então que o número de elétrons que são emitidos aumenta. A velocidade do elétron emitido não muda, mas o número de elétrons que são emitidos, ele aumenta. Se aumentarmos o brilho ainda mais, vamos perceber que a velocidade do elétron emitido, do elétron que sai do metal, não se altera. O que altera é a quantidade de elétrons que são emitidos desse material. E esses elétrons, como eles têm uma velocidade, eles têm uma energia cinética. Então percebam que interessante, com a luz verde é possível ter efeito fotoelétrico no sódio. E quanto maior o brilho, a intensidade dessa fonte luminosa, maior será o número de elétrons, emitidos pelo sódio. Poderíamos então utilizar uma fonte de luz de outra cor, e é o que faremos agora. Vamos então utilizar uma fonte de luz azul, também sobre a placa de sódio. Ao utilizarmos essa fonte, percebam então que você tem a incidência das ondas eletromagnéticas aqui associadas à luz azul, mas o brilho é pequeno. Tem um pouco de luz, mas o brilho é pequeno. Percebam que o elétron é emitido também, só que observem esse vetor que representa a velocidade e observem esse vetor que representa a velocidade quando você tinha luz verde incidindo. A velocidade do elétron é maior quando você tem incidência de luz azul sobre o sódio do que quando você tem incidência da luz verde sobre o sódio. Então percebam que quando você utilizou a luz azul, embora com brilho menor do que em relação a várias lâmpadas verdes, por exemplo, uma lâmpada azul apenas,
Então, com uma lâmpada azul apenas, você percebe que tem emissão de elétrons. Só que esse elétron, ele tem uma velocidade maior, ele tem uma energia cinética maior. Se você aumentar o brilho da fonte, o que acontece? Não aumenta a velocidade do elétron que é emitido. O que você aumenta é a quantidade, a taxa de emissão de elétrons nessa superfície. Percebam então que nesse caso, os elétrons que são emitidos devido à incidência da luz azul possuem uma velocidade, uma energia cinética maior que aqueles emitidos devido à incidência da luz verde. Quais são os resultados, então, que temos até o momento? A taxa de emissão de elétrons, ela depende do quê? Ela depende do brilho, da intensidade da fonte luminosa. E a velocidade desse elétron? Aqui nós não vamos falar só em velocidade, nós vamos falar em energia cinética. Então, e a energia cinética desse elétron que é emitido? Lembrem que a energia cinética é dado por mv ao quadrado sobre 2. Então, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Então, a energia cinética desse elétron emitido depende da luz incidente. Depende da frequência da luz incidente. Porque vimos nos slides anteriores que a luz azul tem frequência maior do que a luz verde. Então, esses dois são os resultados experimentais. E esses resultados experimentais, eles não estavam de acordo com a física clássica. Quais são esses resultados experimentais? E, pessoal, eu sugiro que vocês anotem esses resultados, além da explicação do efeito fotoelétrico, para que vocês também não esqueçam isso. Isso é bem importante. Resultados experimentais, o que ocorre na prática? A taxa de emissão dos elétrons, dos fotoelétrons, esses elétrons emitidos, então a taxa de emissão desses elétrons emitidos, ele depende da intensidade, ele depende do brilho da fonte. Você pode observar, por exemplo, nesse slide, com uma intensidade, vamos imaginar uma lâmpada, teve um número de elétrons. Quando aumentamos o brilho, o número de elétrons emitidos aumentou. Então, a taxa de emissão de elétrons depende da intensidade, depende do brilho da fonte. E a energia cinética dos elétrons emitidos? Energia cinética está relacionada com a velocidade. Então, a energia cinética dos elétrons emitidos depende do brilho da fonte? Da intensidade da fonte? Não. Depende. Aqui percebemos, por exemplo, que com o verde, com a luz verde, tem uma energia cinética, e com a luz azul é uma energia cinética maior. O que diferencia nesse caso é a frequência. Então, a energia cinética dos elétrons emitidos depende da frequência da luz incidente. Esses resultados experimentais, eles não eram explicados satisfatoriamente com a física clássica. Como sugestão, pessoal, eu vou apresentar aqui esse link, onde tem um simulador sobre o efeito fotoelétrico. Sugiro que vocês, nesse primeiro momento, utilizem esse simulador. É bem importante, você consegue alterar a frequência e observar o que acontece, a frequência da luz incidente sobre o metal. Você consegue, inclusive, alterar o metal e você consegue verificar o que ocorre. Então, qual a explicação, então, correta para o efeito fotoelétrico? Já que a física clássica não conseguia explicar satisfatoriamente, como foi possível explicar corretamente o efeito fotoelétrico? Na próxima videoaula, pessoal, veremos como isso foi explicado por um grande cientista, o cientista talvez o mais famoso de todos os tempos, ou um dos mais famosos de todos os tempos, Albert Einstein. Então, Albert Einstein explica satisfatoriamente o efeito fotoelétrico e utiliza também algumas ideias de Max Planck,
um dado importante, pessoal, que vamos ver isso na próxima aula. Vamos ver qual a explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico. E uma informação interessante é que o Einstein ganhou o prêmio Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico e não pela teoria da relatividade. Então, na próxima videoaula, eu vou explicar, então, qual foi a explicação de Albert Einstein para o efeito fotoelétrico.